7h35, o Giranidê trazendo agora entrevista ao vivo no nosso estúdio hoje, quando a gente abriu o Giranidê entre as datas comemorativas Dia do Médico. E, portanto, está aqui com a gente no estúdio para conversar, ele que é diretor do CIMESC Regional Joinville, o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, Dr. Cassiano Ucker, também vereador. Vamos falar um pouquinho, acho que, querendo ou não, o ato de fiscalizar e a área da saúde é uma das bandeiras, com certeza, né, do vereador Cassiano Ucker, mas como o doutor Cassiano Ucker aqui hoje, então, primeiramente, parabéns pelo Dia do Médico, em seu nome a todos os profissionais. E começo perguntando sobre os desafios da profissão do ser médico no dia de hoje, na sua opinião. Bom dia, Sabrina, bom dia, César, bom dia aí a todos os ouvintes da NDFM. Vou iniciar, Sabrina, parabenizando os meus colegas aí, né? Hoje o Dia do Médico, uma profissão que é milenar, uma profissão que, graças a Deus, é reconhecida pela sociedade como uma profissão dentro da arte do curar. A gente sabe que a medicina, por vezes, não consegue curar todos os casos como a gente gostaria, mas, mesmo assim, o médico ele tem uma participação importante no controle dessas doenças, e quando os recursos médicos para o tratamento, para o controle de uma doença são extintos, nesse papel o médico também aí, através da medicina paliativa, busca dar um conforto para o paciente e para a família das pessoas que estão enfermas já numa situação mais terminal. Então vou deixar aqui o meu abraço para todos os colegas aí de profissão, para todos os médicos aqui de Joinville, do estado de Santa Catarina, os médicos do país inteiro aí, por esse importante ofício adquirido aí, que vem lá do íntimo, lá do coração, no momento da escolha, há vários anos atrás aí. Uma profissão que, vários anos atrás, ela surgia até como um requinte, né, na família. Olha, ele está estudando medicina, olha, vai ser um futuro médico ou médica. Hoje, a gente vê, assim como muitas outras profissões, um crescimento no número de faculdades. Falando de desafios, ter essa qualidade do futuro médico é um dos pontos? Eu penso, Sabrina, que a palavra qualidade é fundamental dentro da medicina. Certo? A gente tem que ter qualidade no ambiente onde a gente trabalha, e aí a gente fala já dos médicos que são formados, os médicos que estão promovendo o atendimento tanto na rede pública quanto na rede privada também, né? A parte da saúde suplementar, os planos de saúde, eles também têm que dar condições para o profissional atuar, mas principalmente dentro da área pública a gente encontra dificuldades nesse processo, e esse processo ele repercute diretamente na população, né? Porque a população que fica sem um exame, que fica sem uma cirurgia, ela fica sofrendo, e o médico sofre junto com esse paciente, porque infelizmente a gente não consegue fazer tudo com o poder da nossa caneta, com o nosso conhecimento. Nós precisamos desses exames, nós precisamos dos tratamentos, nós precisamos das cirurgias. Então, um dos desafios que a gente tem é dar estrutura para que os médicos consigam exercer a sua profissão com responsabilidade e apresentando tudo o que poderia para a população. Entra esse suporte do sindicato, então? E nesse ponto que o sindicato é fundamental, porque hoje, como um médico individual, como um profissional individual, é muito mais difícil a gente brigar por essas condições de trabalho. O sindicato, ele tem essa função de agir como um grupo, como a gente gosta de trazer a menção ali, como se fosse uma colmeia de abelhas, onde todos trabalham juntos por um ideal, que é melhorar a parte da medicina, a parte da saúde prestada à nossa população. E a esse paciente que ali está, né? Porque a medicina também abriu tantos caminhos nos últimos anos. A gente recentemente, fala indústria 4.0. A medicina também, e a pandemia trouxe, por exemplo, a teleconsulta, um exame que você consegue fazer dentro de uma tecnologia que também esse médico precisa se atualizar. Medicina alternativa, a medicina preventiva. Olha o leque que se abriu. A medicina é uma ciência, assim, que, como as outras, cada vez se desenvolve mais. A ciência do médico, ela cresce numa velocidade enorme também. Hoje, eu costumo dizer, eu tenho 19 anos de formado, mas o que a gente já viu modificar nesse período é incrível. E vale ressaltar aqui que essa atualização ela tem que ser contínua, Sabrina. Então, o médico ele não para de estudar depois que ele se forma. O médico ele constantemente ele passa por atualizações. E essa atualização não é uma atualização, por exemplo, que uma empresa promove. É o médico que corre atrás
pela necessidade de ter um conhecimento atualizado e promover um melhor atendimento à população. Até porque se ele tiver o consultório dele, ele além de tudo isso ainda é o gestor do negócio dele. Ele tem que ser também o gestor, exatamente. Então essa busca constante pelo conhecimento faz com que a medicina tenha algumas particularidades. E aí, o aumento nesse conhecimento fez com que a medicina tivesse que se dividir um pouco. E aí você fez a menção em algumas áreas, né? Medicina preventiva, medicina curativa, medicina paliativa, como a gente citou há pouco. Dentro da curativa, a gente divide as especialidades também, né? Pediatria, o clínico, o gastro, o pneumo, ortopedia, cirurgião. São mais de 40 especialidades médicas que estão aí presentes para promover sempre o melhor atendimento. Então a nossa função é ajudar as pessoas que passam por uma dificuldade na saúde, ajudar as pessoas ao tratamento, ajudar as pessoas a ter um controle daquela patologia. E esse é um desafio. Tu mencionaste há pouco, Sabrina, a respeito das escolas médicas, né? Essa é uma prática que o sindicato não tem um poder, uma autoridade de fiscalização dentro das escolas médicas, mas a gente trabalha junto com os estudantes de medicina durante a sua formação, porque é importante que esses médicos saiam bem formados. É importante que esses médicos eles tenham capacidade de atender as pessoas. E esse crescimento desenfreado de escolas dificulta muito a qualidade da formação médica. E por isso o sindicato trabalha junto com os médicos, dando suporte. Inclusive os médicos recém-formados, eles têm aí um tempo, por exemplo, de participação dentro do sindicato que é gratuito, que o sindicato não cobra, para poder dar essa orientação. O sindicato hoje nosso tem tanto orientação jurídica, orientação contábil, como tu mencionaste, aqueles profissionais que têm aí um consultório, eles precisam ser os gestores dos seus negócios. Então o sindicato permite alguns benefícios para o médico, também para prepará-lo para o mercado de trabalho, para os desafios da nossa sociedade atual. Eu costumo dizer que, ao meu ver, a minha visão, e enquanto paciente, de todas as vezes, né, tendo a necessidade de um médico, que é uma doação. É uma profissão que é uma doação e que ela deve ir muito além do status do ser médico. E ter esse olhar a esse profissional, essa pessoa, esse paciente, criança, adulto, idoso que está ali. Muitas vezes é esse olhar humano que falta, né? Seja para um momento feliz, o nascimento de uma criança, como eu tive recentemente, ou mesmo por uma necessidade, que a pessoa já está numa carência fisiológica, física, e precisa desse olhar a mais. Eu acredito que isso é o grande desafio nos dias de hoje, humanizar esse atendimento. Buscar esse equilíbrio, né, Sabrina? Porque a gente fala de uma ciência técnica, uma ciência com comprovação científica, e que, por outro lado, ele tem que ter um olhar particular, tem que ter um olhar humanizado, porque a gente fala de pessoas que têm sentimentos, que têm reações, que têm comportamentos diferentes. Às vezes dentro da mesma patologia tu vê respostas totalmente diferentes, e o médico ele tem que estar preparado, ele tem que estar habilitado para conviver com essa diversidade da apresentação do quadro clínico, a diversidade de apresentação da resposta do paciente aos tratamentos, a resposta dos pacientes ao aceitar aquela patologia ou não. Então é uma ciência muito bonita, porque ela tenta juntar a parte científica, a parte técnica, com a parte humana, com a parte do cuidar, da empatia que a gente tem que ter com o paciente. Uma última pergunta, e aí a gente vai abrir então esse espaço para o médico Cassiano Ucker, mas também para o vereador Cassiano Ucker. Bandeira da saúde é uma das suas bandeiras, com certeza, enquanto fiscalizador, enquanto acompanhando os trabalhos do executivo. Como é que está sendo atuar enquanto vereador em várias situações? Eu lembro, por exemplo, insulinas, diabetes, né? Foi um assunto tão debatido que hoje está acontecendo o atendimento, esse fornecimento, mas teve todo um embate por conta de uma ação na justiça. Como é que é o vereador Cassiano Ucker e o médico ali também atuando? Então, Sabrina, esse desafio de sair a vereadora aqui no município de Joinville surgiu da necessidade que o médico via de políticas de saúde mais direcionadas à nossa população. E isso cada vez mais fica evidente quando a gente vai passando o dia a dia na Câmara de Vereadores. Talvez um recado que a gente possa deixar aqui para os nossos governantes, né? Nós estamos aí dentro ainda de um processo eleitoral, passando por uma eleição de governador, uma eleição de presidente, é que os nossos representantes eleitos, eles busquem conversar mais
com os profissionais. Aqui no caso específico, conversar com os médicos, para que a gente traga a experiência desse médico que está lá escutando o paciente, que está lá convivendo com as dificuldades do paciente, para dentro das decisões de tomada de política pública. Vejo que esse processo de aproximar os profissionais da administração pública é fundamental para que a gente tenha êxito em políticas públicas que buscam melhorar para a nossa sociedade. Acho que esse é o grande desafio dos nossos futuros governantes, aproximar os profissionais dos seus governos e com isso melhorar a qualidade. Bom, agradecer então a vinda do médico, diretor do CIMESC Regional Joinville, Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, e também o vereador Cassiano Ucker. Como vereador, então, a gente deixa o espaço aberto para qualquer outra situação a gente conversar, que hoje o foco foi falar dessa profissão, que eu reforço, mais do que ter o diploma, é ser uma doação realmente em relação à vida das pessoas. Obrigada e parabéns pelo dia mais uma vez. Mais uma vez, obrigado aí pelo espaço, Sabrina. Vou deixar aqui meus últimos parabéns aí para nossos colegas e convidar eles para fazer parte do sindicato, do CIMESC aqui de Santa Catarina, porque juntos somos mais fortes.